Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Diego Castro aqui. E bom dia, boa tarde ou boa noite, porque que ela sirva para qualquer momento do dia em que você estiver assistindo. E eu gravo essa aula sobre o tema morte presumida sem decretação de ausência, para abordarmos as hipóteses, o que é essa circunstância de morte presumida sem decretação de ausência, o porquê isso acontece. E eu mando um abraço especial para os alunos do primeiro período da Faculdade Anhanguera, aqui da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Eu gravo essa aula com muito carinho para vocês. Bacana? Bom, sou o professor Diego e leciono a disciplina de Direito Civil. Vamos que vamos. O tema de hoje é morte presumida sem decretação de ausência. É óbvio que eu farei uma breve contextualização antes de começarmos a tratar efetivamente a morte presumida sem decretação de ausência. Percebam que quando nós pensamos no tema morte, a morte ela pode para o direito acontecer, para o direito brasileiro, né? Acontecer de três maneiras diferentes. Nós podemos pensar na morte real, que é quando existe o cadáver para que uma equipe médica ateste efetivamente a morte. E podemos pensar também nas hipóteses em que não há um cadáver para que a equipe médica faça a atestação daquele óbito. E quando nós pensamos na ausência de cadáver, existem as hipóteses de morte presumida e que podem ser decretadas com prévia declaração de ausência ou sem prévia declaração de ausência. Porque, vejam bem comigo, existe aquela pessoa que ela simplesmente sai de casa e não volta. Ela pode ter sido sequestrada, ela pode ter alguma enfermidade que a leve a se esquecer do caminho de volta, mas também existem aquelas pessoas que é muito provável que ela tenha falecido, mas que o corpo não tenha sido encontrado, como, por exemplo, nas tragédias aéreas em alto mar, desmoronamentos de terra, como aconteceu recente nas barragens. Então percebam que o direito ele pode considerar que a pessoa está desaparecida e é a ausência, a gente trata isso no momento oportuno, ou se a pessoa estiver em risco de vida muito relevante, quer dizer, em risco de morte muito relevante, o direito ele pode simplesmente não considerar aquela pessoa desaparecida, dado o altíssimo risco de ela estar envolvida em algum evento que a levou até a morte. E nós, nesse momento, vamos estudar as hipóteses de morte presumida sem decretação de ausência. Eu preparei um quadro para que nós possamos bater o nosso papo e eu trago esse quadro até a tela nesse momento. E fiquem tranquilos, todas as eventuais dúvidas que vocês tiverem, nós estaremos juntos em sala de aula no momento posterior. Tema: a morte presumida sem decretação de ausência. Esse é o tema da nossa aula de hoje e a gente vai bater um papo basicamente acerca de 3 tópicos e é o importante. O porquê de existir dessa modalidade de morte, o porquê de existir essa modalidade de morte, as hipóteses de incidência dessa modalidade de morte e os requisitos para que haja a decretação de morte sem decretação de ausência. Bom, vamos lá. Ponto número 1, o porquê de existir essa modalidade de morte. É a primeira pergunta que nós temos que responder. Eu trago novamente a tela para mim, para que a gente possa continuar o papo. Percebam comigo que quando nós falamos no evento morte, é um evento que produz inúmeras consequências jurídicas. E consequências jurídicas importantes, como a transmissão dos bens do herdeiro, do falecido para os seus herdeiros, o pagamento de eventuais seguros, as despesas ordinárias dos bens para a manutenção dos bens deixados pelos herdeiros, pelo autor da herança. A gente pode pensar também nos contratos em que aquela parte está envolvida, na cessação de eventual benefício previdenciário ou no surgimento de algum direito de pensão oriundo daquela morte. Enfim, quando nós pensamos em morte, é um evento que produz muitas consequências jurídicas. Acontece que, em algumas circunstâncias, como não existe o corpo, a decretação da morte ela
ela é acometida por um pouco de insegurança. Ora, como é que a gente vai decretar a morte se não há o corpo para que se ateste a morte? Mas o legislador, o codificador, ele presume, na verdade ele leva em conta que, não obstante a ausência de corpo, em algumas circunstâncias, a possibilidade de a pessoa ter morrido ela é tão grande, considerando o evento em que ela esteve envolvido nele, que nem justifica decretar uma situação de desaparecimento antes para aguardar que ela seja finalmente decretada a morte. Então, olha que interessante, informação número 1 da aula de hoje. A ausência de corpo para que a equipe médica ateste o óbito não impede que o sujeito seja presumidamente morto em algum momento. A grande diferença é que quando não houver corpo para atestação da morte pela equipe médica, essa morte será chamada de morte presumida. Por quê? Diante das circunstâncias, presume-se que a pessoa estava morta. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder é a seguinte: o porquê de existir essa modalidade de morte? Por que existe uma hipótese em que a morte ela pode ser presumida sem nem mesmo considerar que esse sujeito está desaparecido? Percebam, gente, às vezes é tão provável isso, que a produção dos efeitos da morte não precisa esperar tanto tempo, dada a altíssima probabilidade de morte do sujeito. Imagine o seguinte: a pessoa foi fazer uma viagem de avião. Aí a gente pensa naquele Air France, que caiu em 2008. É um avião que, se não me falha a memória, saiu do Rio de Janeiro para Paris. E ele caiu em alto mar. Foi encontrado apenas alguns dias depois, nem todos os corpos foram encontrados. Uma tragédia enorme. Percebam que, imagine que o sujeito ele tenha embarcado num avião. Esse avião tenha caído em alto mar. As buscas pelos corpos já tenham sido encerradas e essa pessoa não manteve contato com ninguém após a queda desse avião. Ora, ela estava em uma situação que leva a crer que ela não está somente desaparecida. A chance de essa pessoa ter perdido a vida naquele evento, considerando que ela embarcou, considerando que o avião caiu, que não foram encontrados sobreviventes e que as buscas foram encerradas, a chance de que ela não esteja viva é tão grande que o direito pensa assim: ora, vamos já deflagrar os efeitos jurídicos da morte, para que seja promovido o inventário, para que haja a cessação do pagamento de algum tipo de aposentadoria, para que haja o pagamento de algum tipo de seguro, para que haja o início do pensionamento das pessoas que ficam, que comece a Previdência a pagar pensão para a eventual herdeira que tenha, herdeira não, esposa que tenha ficado, ou filho também que tenha direito à pensão. Então percebam que em algumas situações é tão provável a morte que o direito ele acha por bem nem esperar, nem considerar essa pessoa desaparecida. Então, se vocês quiserem de alguma maneira colocar algo no caderno sobre o porquê de existir essa modalidade de morte, considerem o seguinte: existem circunstâncias em que a morte é tão provável, em razão das peculiaridades da situação em que a pessoa estava envolvida, que o direito julga razoável já promover, já permitir a decretação da morte sem considerar aquela pessoa desaparecida, para que os efeitos jurídicos da morte sejam produzidos. E fiquem à vontade para pausar, voltar e copiar, caso quiserem, mas o porquê de existir, em linhas muito gerais e não utilizando-me das mesmas palavras que utilizei agora, é porque às vezes a probabilidade de morte é tão grande que o direito acha por bem já permitir a sua presunção sem considerar a pessoa desaparecida, para que os efeitos jurídicos da morte sejam produzidos. Mas é um ponto importante, e aí a gente precisa prosseguir na nossa caminhada, é de que, não obstante haja essa possibilidade de presunção de morte sem decretação de ausência, isso somente pode acontecer nas hipóteses, previstas em lei. E eu vou trabalhar, obviamente, com vocês as hipóteses em que podem acontecer a presunção de morte sem decretação de ausência. Só vou tomar um cafezinho aqui, pessoal. Essa é uma das vantagens de a aula ser online. Eu estou aqui
tô com água, tô sentadinho, o tio tá tranquilo, um cafezinho que tá bem gostoso esse copo. Não é um Stanley, é um copo que eu ganhei de alguns alunos, mas é muito bom também. Bom, vamos lá. O Código Civil, ele traz basicamente duas hipóteses em que há a possibilidade de decretação da morte presumida sem ausência. Lembrando, em linhas bem gerais, e a gente trata isso no momento oportuno, que a ausência é a situação de quem está desaparecido. É a situação de quem não estava envolvido em uma circunstância que leve a crer que essa pessoa esteja morta. Ela até pode estar, mas não é tão provável quanto as situações que permitem a decretação da morte presumida sem ausência. E essas hipóteses, pessoal, elas estão previstas no artigo 7º do Código Civil, nos seus incisos 1 e 2, que são em linhas gerais, e a gente vai colocar isso no caderno. A primeira hipótese, a do inciso 1, é quando foi extremamente provável a morte de quem tinha a vida em risco. E a segunda hipótese é a seguinte: imagine que o Brasil esteja em guerra, a pessoa desapareça durante a campanha, durante a guerra, acaba a guerra, passam-se 2 anos, essa pessoa não volta, não dá sinal, não mantém comunicação. O Código Civil, nesse caso também, opta por considerar o sujeito presumidamente morto. Mas é claro, e aí eu vou ponderar sobre isso no momento oportuno, que demanda um processo judicial, mas a gente trata disso. Bom, vamos lá. Para facilitar, eu deixei uma surpresa aqui para vocês. Vejam bem comigo que eu já deixei aqui. Opa! Eita! Aqui, ó. Isso, vou ter só colocar na ferramenta mão, por isso que eu estava dando bobeira aqui, ó. Vou ter que desfazer esses riscos feios que eu fiz aqui. Isso. Eu já deixei aqui o dispositivo legal para a gente, olha só. O tio tá cheio das tecnologias, gente, vejam só. Um dos benefícios que a gente não tem na sala de aula, vejam bem comigo. Vejam só, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Percebam, sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Ô Diego, mas me dê exemplos dessa primeira hipótese. Aqui você pode pensar em naufrágios, você pode pensar na barragem, naquelas barragens que, de alguma forma, desmoronamentos, desabamentos, o pessoal do World Trade Center em 2001, no dia 11 de setembro, nem todos os corpos foram encontrados, grandes catástrofes aéreas. Quando há, por exemplo, a gente pode pensar no cometimento de um crime em que o criminoso confessa ter cometido o crime e que tenha, de alguma maneira, também confessado que deu fim ao corpo, de alguma maneira que tenha, enfim, que não dê para encontrar. A gente pode pensar no caso da Elisa Samúdio e do goleiro Bruno. Então, se foi extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, o Código Civil, ele autoriza a declaração da morte presumida sem que haja a decretação de ausência. Isso significa que não vai demorar muito para que haja a presunção de morte. E, por fim, segunda hipótese, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado em até 2 anos após o término da guerra. Vejam bem comigo, eu volto para o nosso tema. São 2 hipóteses de morte presumida, sem decretação de ausência, mas até aqui está tranquila a nossa aula. Eu só preciso mencionar algo a vocês, e eu passo para o tópico número 3, requisitos e sentença. Eu passo para o nosso tópico número 3, requisitos e sentença. Vamos lá. Eu perdi completamente o raciocínio, eu fui fazer uma modificação de tela no sistema aqui, mas já me lembrei. Prezados, vejam bem comigo que quando eu falo da morte presumida sem decretação de ausência, isso acontece por meio de um processo judicial. A parte interessada, no caso a família, vai ajuizar uma ação declaratória de morte presumida
sem decretação de ausência, com fundamento no artigo 7º do Código Civil. E nesta ação judicial, ela vai ter que comprovar algumas circunstâncias para que ela tenha êxito nessa declaração. E lembrem-se, a família é uma grande interessada na produção dos efeitos jurídicos da morte. Eu não estou dizendo que a família deseja a morte, óbvio que não. Mas a situação de desaparecimento, a situação da pessoa que aparentemente está morta, necessariamente produz consequências jurídicas. Ponto. Então, não obstante a morte seja um evento muito triste, a produção de efeitos é algo necessário depois que ela acontece. Para obter essa morte presumida sem ausência, a família tem que demonstrar 2 requisitos básicos. O primeiro requisito é a incidência de alguma das hipóteses. Seja a hipótese do inciso 1, que é a mais provável, quando for extremamente provável a morte de quem tinha a vida em risco, ou a hipótese do inciso 2, enfim, havendo esta circunstância, e tomara que não exista essa circunstância de o Brasil entrar em guerra. Agora, um detalhe é que existe um segundo requisito que cai pra caramba em prova, que é o seguinte: deve haver a declaração de encerramento das buscas por parte da autoridade que está realizando aquelas buscas. Vamos para o dispositivo legal? Vamos ao dispositivo legal, que eu vou trazer para vocês. Vejam bem comigo. Lá no parágrafo único, a declaração de morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, nessa ação, você vai provar o seguinte. Gente, isso é um ponto. As autoridades competentes, o Corpo de Bombeiros, ou as forças, o Exército, ou quem quer seja esteja participando das buscas, quando as buscas terminarem, que emitirem uma declaração de que não há sobreviventes, vai haver uma declaração formal. E aí a família, nessa ação, vai juntar as provas de que o sujeito estava envolvido em algum evento que colocou sua vida em grave risco e também esta declaração de que as buscas por sobreviventes já estão encerradas. E a sentença proferida pelo juiz, ela vai fixar a data provável do falecimento. Vamos supor que o voo tenha sido no dia 20 de agosto, ao meio-dia, e a queda tenha acontecido a 13h07. Perceberam? A morte vai ser fixada naquele momento em sentença. E é por isso que a gente trata a morte presumida sem decretação de ausência, prevista exclusivamente pelo artigo 7º do Código Civil. E eu vou colocar um tópico de enriquecimento no caderno de vocês. Obviamente, caso vocês queiram, anotem a título de observação. Eu já vi isso cair em prova algumas vezes, mas provas dissertativas. E que, se você sabe mencionar isso, é uma diferença danada. Existe uma lei, que é a Lei 9.140, datada de 1995, que prevê em seu artigo 1º uma outra possibilidade de morte presumida, que é a dos desaparecidos políticos entre 2 de setembro de 1961 e 5 de outubro de 1988. Essa lei presume que são mortas por motivos políticos, por perseguição política, as pessoas desaparecidas neste momento. E aqui percebam que, quando eu estou gravando a aula, eu não me preocupo muito em ficar repetindo, porque você pode voltar a ver novamente, voltar a ver novamente, voltar e ver novamente. Então, nós terminamos aqui a morte presumida sem decretação de ausência. Pessoal, um grande abraço a todos. Anotem as dúvidas para me perguntarem durante a aula ou mandem aqui nos comentários do vídeo. Poxa, o professor estava fazendo uma apelação num processo importantíssimo. Parei para gravar essa aula. Pô, curte, compartilha, hypa, manda beijo para a tela, dá tchauzinho. Tá joia? Um abraço, galera. Tamo junto.